Terra. Um planeta único, agitado e dinâmico. À medida que os continentes se movem e colidem, vulcões explodem e glaciares avançam ou recuam. Forças titânicas estão sempre em ação, deixando uma trilha de mistérios geológicos. Não há lugar mais misterioso do que o Vale da Morte. O deserto mais quente e seco dos Estados Unidos. Aqui, rochas de 300 quilos parecem se mover sozinhas. É o ponto mais baixo dos Estados Unidos, onde a crosta terrestre é mais fina do que em qualquer lugar do planeta. O Vale da Morte é um laboratório dinâmico para cientistas que examinam rochas como chapas de raio-x, revelando o funcionamento da Terra e suas origens. Mais um capítulo da história de como nasceu nosso planeta. O Vale da Morte. É o maior parque nacional dos Estados Unidos. 3 vezes maior que o estado de Rhode Island. Situado na fronteira entre Califórnia e Nevada, é rodeado por altas montanhas. Esta região de 225 quilômetros de extensão e 24 de largura, com temperaturas de até 56 graus Celsius, é um dos locais mais inóspitos da Terra. Mas para os cientistas, o Vale da Morte é um lugar único. Aqui, eles podem observar a interação das grandes forças geológicas do planeta. Quando olhamos para o vale, é como se observássemos uma batalha entre os processos que ocorrem na superfície terrestre. Podemos ver os registros destas forças naturais gravados na rocha. O Vale da Morte possui um arquivo natural único em todo o mundo. Para entender as origens do Vale da Morte, Brave estuda as rochas mais antigas. Sua busca começa em um dos locais mais remotos, no extremo sul do vale, nas isoladas montanhas Alexander. Esta é uma das rochas mais antigas do vale, com 1,2 bilhões de anos. A cor e o fato da rocha se esfarelar com facilidade quando pressionada são características peculiares do arenito. O arenito é uma importante pista para remontar a antiga aparência deste deserto. Quando penso nos tipos de ambiente onde ocorre a sedimentação de arenito, o primeiro lugar que me vem à mente é o fundo do mar. O arenito só pode se formar de uma maneira: a partir de ossos e conchas de criaturas marinhas que morreram e afundaram no leito oceânico. Sob o peso de outras camadas, o material é esmagado lentamente até se solidificar. Incrivelmente, Brave descobriu indícios de que o Vale da Morte já esteve debaixo d'água. Os fósseis são uma grande pista. É o tipo de evidência vital para qualquer estudo geológico. Estes são ótimos exemplos dos tipos de fósseis que podem ser encontrados em rochas antigas. Nós podemos ver aqui estas marcas curvas na superfície da rocha que parecem grandes fatias de repolho. Isto são algas conhecidas como estromatólitos. Ironicamente, estes fósseis marinhos só puderam sobreviver no Vale da Morte graças à escassez de água. Esta teria sido sua aparência original, quando floresceram nas águas do vale durante a formação de arenito há mais de 1 bilhão de anos. Isso significa que durante a formação destas rochas, o vale era coberto por mares rasos. Se eu estivesse aqui quando estas rochas se formaram, eu estaria de roupa de banho com água até a cintura, como no mar das Bahamas. Os estromatólitos estão entre as primeiras formas de vida do nosso planeta.
Para entender o que aconteceu ao longo de 1 bilhão de anos, Brave examina os morros da região. As diferentes faixas de cores e camadas rochosas que vemos nos morros representam mares antigos que cobriam o Vale da Morte. Os mares depositavam uma camada de arenito, recuavam, depositavam outra camada de arenito. Temos um histórico de processos marinhos no Vale da Morte desde a época dos estromatólitos até a formação dessas camadas rochosas 1 bilhão de anos depois. Mas que tipo de evento geológico poderia transformar uma plataforma marinha em um deserto escaldante? Brave encontrou pistas em uma rocha totalmente diferente do arenito marinho que estudou até agora. Esse aqui é um belo exemplo de uma rocha conhecida como granito, que forma estes veios que estão no morro atrás de mim. Nós podemos pensar nestes veios como os dedos da minha mão. Eles são alimentados por uma massa muito maior de granito que fica aqui embaixo. O granito explica por que o Mar do Vale desapareceu. Hoje é uma rocha sólida, mas no passado foi um magma incandescente nas profundezas. Apenas uma força da natureza tem o poder e o calor de 1000 graus Celsius, capaz de transformar rocha em lava e dispará-la até a superfície. Um vulcão. O mar da região não secou. Ele foi empurrado por estas montanhas de fogo. Nos anos 60, após entenderem que os continentes se movimentam ao redor da Terra, os cientistas descobriram a causa das explosões vulcânicas sob o Vale da Morte. A teoria das placas tectônicas revelou que há 100 milhões de anos, uma placa oceânica deslizou sob a América do Norte, empurrando a Terra para cima. O calor da colisão desencadeou uma série de erupções vulcânicas ao longo da costa, empurrando os mares que inundavam o Vale da Morte. Este terreno devia ser muito instável e hostil, e foi assim que surgiu a região que conhecemos hoje como Vale da Morte. Estruturas abandonadas que sobreviveram ao tempo são indícios da existência de um material muito mais raro que o granito, que também foi trazido à superfície pelos vulcões. O ouro. O ouro ocorre naturalmente em mais de 30 estados americanos. Mas no Vale da Morte, ele se concentrou em veios rochosos quando o magma se solidificou perto da superfície. A extração era lucrativa e milhões de anos após a formação deste minério, o Vale da Morte foi tomado pela corrida do ouro. Um ótimo exemplo de túnel de mineração de ouro é a mina Eureka, nas montanhas Panamint, construída por mineradores em busca de ouro nos granitos que foram introduzidos nestas rochas há 100, 200 milhões de anos. O ouro ficava em veios, ramificações que eram injetadas na rocha, e o ouro se concentrava nestes veios. A corrida do ouro na região durou pouco tempo. Os mineradores removiam 1 tonelada de rocha para obter 3 gramas de ouro, o suficiente para produzir uma aliança. Hoje, o que resta são túneis vazios e cidades fantasmas. É muito interessante pensar que o frenesi da atividade mineradora na região foi o resultado direto da atividade vulcânica que ocorreu aqui há 100, 200 milhões de anos. Geólogos que investigam a batalha ocorrida entre vulcões explosivos e mares antigos no Vale da Morte encontraram pistas importantes. Fósseis de estromatólitos indicam que a região do vale já foi inundada por mares rasos. Veios de granito se formaram no calor de vulcões que entraram em erupção há 100 milhões de anos e causaram o recuo dos mares.
Os vulcões moldaram o terreno do Vale da Morte, formando picos tão altos como as montanhas Cascade. Mas nas profundezas, violentas forças geológicas estavam prestes a destruir estes picos, expandindo a terra e transformando as montanhas do vale no ponto mais baixo dos Estados Unidos. Por 1 bilhão de anos, o Vale da Morte foi uma planície submarina. Há 100 milhões de anos, erupções vulcânicas formaram uma grande cordilheira. Então, o verdadeiro mistério geológico teve início, e o terreno sofreu uma extraordinária transformação. Pois as imensas montanhas não existem mais. Incrivelmente, a cordilheira afundou abaixo do nível do mar, tornando-se o ponto mais baixo da América do Norte. Mas ao redor do vale, picos cobertos de neve ainda se elevam a 3.300 metros de altura. A investigação continua para descobrir que forças geológicas seriam capazes de originar dois pontos de altitudes tão diferentes a apenas 32 quilômetros de distância. O Vale da Morte é cheio de mistérios. É uma paisagem única, pois o solo do vale é uma depressão, está abaixo do nível do mar, apesar de estar rodeado por montanhas muito altas. Vestígios da ação de forças subterrâneas estão espalhados pelo vale. Basta saber onde procurar. Camadas rochosas foram depositadas no antigo leito oceânico e podem ser vistas hoje como faixas horizontais. Mas outras camadas são verticais e se inclinam para baixo em direção ao solo. Miller encontra outro indício da força terrestre no formato incomum de um cone de escória, um morro de cinzas e fragmentos sobre a superfície do vale. Parecem dois cones de escória, mas na verdade é apenas um que foi dividido por uma falha geológica. O cone se moveu 200 metros ao longo de 700 mil anos, cerca de 30 centímetros a cada 1000 anos. Pode parecer muito pouco, mas se considerarmos isso durante o longo período geológico, teremos um grande deslocamento. Se aumentarmos o período de tempo, o deslocamento será ainda maior. O próximo desafio de Miller é explicar por que a falha geológica se move. Ela analisa outras formações rochosas antigas, cujo perfil irregular lhes rendeu o apelido de casco de tartaruga. As rochas casco de tartaruga são cruciais para entender as origens do vale. Elas possuem uma quantidade imensa de informação. Basta ter tempo para decifrá-las. A principal pista está na peculiar textura da rocha. Se observar esta rocha de perto, verá que parece um pouco fibrosa, cheia de filamentos e formada por grãos muito finos. A textura indica de onde estas rochas vieram. São indícios de que estas rochas foram deformadas, como um pedaço de plástico que pode ser entortado em contato com o calor. O mesmo acontece com as rochas. Estas rochas se formaram sob altas temperaturas e pressão abaixo da crosta terrestre, a 16 mil metros de profundidade ou mais. Então foram expelidas até a superfície terrestre. Miller concluiu que poderosas forças subterrâneas trouxeram as rochas até a superfície e as esticaram como caramelo durante a formação do Vale da Morte. A explicação para o que ocorreu aqui, mais uma vez, está relacionada ao movimento dos continentes ao redor do globo. Quando a colisão tectônica que causou a elevação dos vulcões cessou, as montanhas que dominavam a paisagem foram lentamente separadas e inclinaram para baixo. Gradualmente, durante o afinamento da crosta fundamental, uma bacia profunda se formou entre as cordilheiras.
O Vale da Morte é o melhor exemplo do poder destas forças de expansão. Após medir ondas sísmicas, cientistas descobriram que a crosta continental tem apenas 25 mil metros de espessura nesta região. Pode parecer muito, mas é mais fina do que em qualquer lugar na Terra. Ao redor do planeta, a crosta terrestre tem em média 40 mil metros de espessura. É mais grossa abaixo do Himalaia, com 69 mil metros, para suportar o peso de montanhas gigantescas como o Everest. As rochas casco de tartaruga também oferecem pistas de quando o Vale da Morte começou a expandir. A datação das rochas revela que a deformação começou há 13 milhões de anos. Mas o vale não assumiu seu formato atual imediatamente. O Vale da Morte é muito recente quando analisamos a escala de tempo geológica. O Vale moderno tem 3 ou 4 milhões de anos no máximo. Sua expansão começou antes disso, mas o vale que conhecemos hoje é uma paisagem muito recente. Cientistas sabem que o processo está longe de terminar. Provas disso podem ser encontradas em uma estranha paisagem do vale conhecida como Bacia Badwater. Eu estou aqui na Bacia Badwater, que é o ponto mais baixo do hemisfério ocidental. Está a 85 metros abaixo do nível do mar. Eu estou quase um campo de futebol abaixo do nível do mar. Este terreno está afundando cerca de 2,5 milímetros por ano, que é quase metade da velocidade do crescimento de uma unha. A expansão contínua da crosta terrestre transformou Badwater em um dos pontos mais baixos do planeta. Mas sua profundidade real é ainda maior. O que vemos aqui é a superfície atual. Mas precisamos considerar que abaixo dos nossos pés, nós podemos descer através de sedimentos que representam períodos antigos, quando o Vale da Morte tinha 5 mil metros de profundidade. Seria preciso perfurar através dos sedimentos o equivalente a 11 edifícios Empire State para atingir a rocha matriz. O volume de material desta bacia poderia soterrar Nova York a uma profundidade de quase 2.000 metros. O solo do vale é constantemente coberto por sedimentos vindos das montanhas próximas. Mas não é o suficiente para encher a bacia. Os sedimentos descem a uma velocidade menor que a velocidade de afundamento do Vale da Morte. Isto faz com que a superfície aqui do vale esteja sempre abaixo do nível do mar e continue afundando ao longo dos anos. Este movimento constante mostra o dinamismo das forças geológicas e torna o Vale da Morte um local único. O interessante é que em nenhum lugar na Terra nós vemos a crosta continental se expandir tanto e tão rapidamente. Investigamos a origem do Vale da Morte para entender como ele se tornou o ponto mais baixo da América do Norte. As rochas casco de tartaruga foram deformadas por forças tectônicas que separaram as montanhas para formar o extenso solo do vale. A bacia de Badwater está a 85 metros abaixo do nível do mar e continua afundando, prova de que a expansão da crosta não terminou. Mas o afundamento do Vale da Morte é apenas uma parte da história. Geólogos ainda precisam explicar como um dos lugares mais quentes da Terra foi moldado pela força do gelo em movimento. Há 1,2 bilhões de anos, o Vale da Morte era submerso por mares rasos. 1 bilhão de anos depois, erupções vulcânicas fizeram o mar desaparecer. Há 13 milhões de anos, a crosta continental começou a se expandir. E há 3 milhões de anos, o Vale da Morte se tornou um dos pontos mais baixos do planeta.
investigadores descobriram o que aconteceu na sequência graças à descoberta de uma rocha branca, cristalina, pouco conhecida, mas muito valiosa. Quando lembramos dos exploradores na região do Vale da Morte, sempre pensamos na busca por ouro e prata. Mas havia outro mineral muito menos glamouroso, menos atraente e excitante, que era o bórax, conhecido como ouro branco do deserto. Em 1880, o bórax era um mineral raro, mas muito procurado, usado em antissépticos e detergentes. Aaron e Rosie Winters eram um casal pobre que tentava ganhar a vida no vale. Um minerador disse a eles que poderiam ganhar dinheiro com bórax, se conseguissem encontrá-lo. Eles aprenderam com o colega o método secreto para saber se uma rocha continha bórax. Ansiosos para lucrar com o mineral, eles esperavam a noite chegar para fazer o teste no Vale da Morte. Vamos queimar o mineral para ver se o pó que temos aqui na nossa frente contém bórax. O que os Winter faziam era adicionar ácido sulfúrico a materiais que podiam conter bórax. Vamos colocar álcool. Mas os Winter devem ter usado uísque barato em 1880. E a chama deve queimar com uma coloração verde, se houver bórax. Como podemos ver, a chama está verde. E os Winter sabiam que ficariam ricos, pois tinham encontrado bórax. De origem humilde, toda uma indústria floresceu no Vale da Morte. Os Winter fizeram fortuna e os cientistas encontraram uma pista valiosa para entender a história geológica do Vale da Morte. Depósitos de bórax como este são encontrados apenas no fundo de antigos lagos de água doce. Os mares que cobriram o vale desapareceram há muito tempo, 1 bilhão de anos ou mais. Mas a presença de bórax indica que a região foi inundada por água doce quando as geleiras da era glacial começaram a derreter das montanhas próximas há 200 mil anos. Quando as geleiras derreteram, rios fluíram em direção ao ponto mais baixo, o Vale da Morte. Com o tempo, a região foi coberta por um imenso lago. A bacia hidrográfica do vale era imensa. Seus rios drenavam mais de 23 mil quilômetros quadrados, uma área maior que New Hampshire. A água que descia das montanhas próximas arrancava minerais da rocha, como o bórax, e os depositava no fundo do lago. No fundo dos lagos, esse mineral, o bórax, parecia uma espécie de bola branca felpuda, era chamado de algodão. O bórax aponta a existência de um lago neste local. Geólogos o batizaram de Lago Manly, em homenagem ao pioneiro William Manly, que batizou o Vale da Morte em 1849. Mas não havia nenhuma pista do tamanho ou profundidade deste lago. A resposta pode estar neste pequeno morro, atravessado por uma estrada no canto mais extremo do vale, em um local chamado Beatty Junction. É muito prático ter uma estrada passando bem no meio deste depósito de cascalho. Aqui podemos ver rochas de cascalho bem redondas. Também podemos ver camadas grossas de cascalho e seixo que estão empilhadas umas sobre as outras. É um processo conhecido como shingling. O formato e a polidez das pedras indicam como elas chegaram aqui. A forma como estão empilhadas sinaliza a direção do fluxo da água que assentou estas pedras, que foi da direita para a esquerda. Uma característica da ação de ondas. Isto prova que havia uma praia neste local. Observando a altura deste monte de pedregulhos sobre a superfície, Kesky calcula as dimensões do lago. Neste monte de cascalhos onde estou, acredito que as ondas bateriam nos meus pés. Olhando para o sul, é difícil imaginar um lago neste lugar, cobrindo toda esta área. Mas o Lago Manly se estendia por uma área de 1.600 quilômetros quadrados e tinha 140 metros de profundidade.
É estranho mapear estas antigas praias do Vale da Morte, especialmente em um dia quente. Dá vontade de voltar ao passado, quando havia grandes lagos por aqui e devia ser um belo lugar com uma vegetação exuberante. Bem diferente do que nós vemos hoje. O próximo passo é descobrir por que o lago que cobria o vale desapareceu. A resposta pode estar neste terreno incomum coberto por formações brancas e pontudas, conhecido como Campo de Golfe do Diabo. Aqui, até os barulhos são misteriosos. No silêncio do deserto, ouve-se um leve som de explosão enquanto o sol suga cada gota de umidade da superfície rachada. O sal que vemos aqui é remanescente do antigo lago. É chamado Campo de Golfe do Diabo por ser provavelmente a última superfície onde alguém gostaria de jogar golfe. A superfície é coberta por espessos cristais de sal, que estalam quando expandem e contraem sob o calor escaldante. Mas esse sal não veio do mar. Assim como o bórax, o sal foi removido das rochas pelas águas que começaram a fluir para o Vale da Morte há 20 mil anos. O sal foi dissolvido na água do Lago Manly. Kesky faz um experimento simples para mostrar como o sal foi parar no solo do Vale da Morte. Vou colocar uma solução de água e sal nesta panela. Enquanto a água evapora, vemos o sal se formando e foi exatamente assim que estes cristais de sal se formaram. Está bem quente aqui hoje. Deve evaporar bem rápido. E, em pouco tempo, vemos belos cristais de sal se formando nas bordas. É assim que os lagos salgados se formam. Quando a água da chuva cai, o sal se transforma em uma solução, bem parecida com a que temos nessa garrafa de água. E, assim que a garrafa começa a evaporar, vemos os cristais de sal se formando. Hoje, os lagos salgados do Vale da Morte cobrem uma área de 500 quilômetros quadrados, 3 vezes o tamanho de Washington, D.C. É tudo o que resta do antigo lago que desapareceu há 2.000 anos, quando o clima terrestre começou a esquentar. Desde então, a temperatura no Vale da Morte continua subindo. O Vale da Morte é um dos lugares mais quentes do mundo. A temperatura recorde é de 56 graus Celsius, registrada em 10 de julho de 1913. Para terem uma ideia do calor, o caseiro do rancho Furnace Creek, que foi responsável pelo registro na época, disse que aquele dia foi tão quente que viu andorinhas caindo mortas do céu. Hoje, os cientistas entendem como a estranha geologia do Vale da Morte foi responsável pelo clima severo que secou o lago. A aridez é causada por 3 cordilheiras que ficam no caminho entre o Vale da Morte e a umidade que vem do Oceano Pacífico, a 300 quilômetros de distância. Temos a Serra Nevada a oeste. As tempestades vêm do oeste carregadas de umidade, mas perdem grande parte dessa umidade no caminho. Cada cordilheira rouba um pouco de umidade das nuvens, após passar por 3 cordilheiras do oceano até o Vale da Morte. As nuvens chegam aqui completamente secas ou com apenas algumas gotas de chuva. As tempestades que vêm da costa perdem força nas 3 cordilheiras. Elas exercem um efeito que os cientistas chamam de sombra de chuva. Estamos na sombra da chuva, da sombra da chuva, da sombra da chuva, com uma média inferior a 50 milímetros por ano. A geologia exerce outro efeito sobre o clima do deserto. O ar aquecido sob o céu sem nuvens fica preso no vale pelas montanhas ao redor. No verão, o Vale da Morte se torna uma perigosa fornalha. A estação climática local oferece uma demonstração gráfica de como o calor secou rapidamente o lago do Vale da Morte. Diariamente, Callaghan checa a taxa de evaporação.
Nos meses de verão, chegamos a usar 5 recipientes iguais a este. Vou enchê-los e jogar na bacia até o nível de água alcançar um medidor. Aqui, a medida de chuva é de 50 milímetros por ano, mas a taxa de evaporação chega a registrar 3.800 milímetros. A grande diferença entre a quantidade de chuva e a taxa de evaporação significa que um lago de 3,5 metros de profundidade e 48 quilômetros de extensão evaporaria em apenas um ano. O lago Manly era maior do que isso, mas não teve chance ao longo do tempo. Os estudos científicos do Lago da Morte resolveram os mistérios de seu passado aquático. Bórax, descoberto nos anos 1880, provam que o Vale da Morte já foi coberto por um lago de água doce. Pedregulhos encontrados em uma antiga praia indicam que o lago cobria 1.500 quilômetros quadrados, uma área 3 vezes maior que Chicago. Quando a última piscina de água doce secou há 2.000 anos, o Vale da Morte se tornou o lugar mais seco dos Estados Unidos. Mas nossa investigação continua analisando a mais recente sublevação do vale, causada, ironicamente, pelo poder da água corrente. Há 100 milhões de anos, os mares do Vale da Morte deram lugar a vulcões em erupção, que se expandiram, formando o ponto mais baixo dos Estados Unidos. Há 200.000 anos, o vale foi inundado por um lago, mas a sombra de chuva causada pelas cordilheiras fizeram toda a água evaporar. Nos últimos 2.000 anos, o Vale da Morte foi o lugar mais quente e seco da América do Norte, fortalecendo o mistério que envolve o Canyon Mosaic, um grande abismo que foi cortado pela água em pleno deserto. Encontramos indícios de grandes rochas que foram carregadas pela água como pedregulhos. Veja só o tamanho desta pedra. Repare na altura em relação ao chão. Ela deve ter uns 3 metros de diâmetro e mal consigo estimar o peso dessa coisa. Apesar de estar no deserto, Messina sabe que só há uma força da natureza capaz de erguer uma pedra a esta altura. Esta pedra foi trazida pela água. A força da água que passou por aqui deve ter sido muito grande para jogar esta pedra lá em cima e colocá-la contra a parede. Esta pedra é uma prova da força da água que desce por estes cânions durante uma cheia rápida. A cheia rápida é uma das forças mais perigosas da natureza. Se uma cheia rápida descesse por este cânion, eu não teria tempo para sair do caminho porque a água flui a uma velocidade espantosa. As cheias rápidas estão entre os processos mais violentos do planeta. A enxurrada pode carregar objetos do tamanho de uma caminhonete com facilidade. Em um dos locais mais secos do mundo, a água das cheias vem de uma fonte surpreendente: chuva. A precipitação no Vale da Morte é de 50 milímetros por ano. Menos da metade da chuva que cai em Nova York em um mês. Mas durante as violentas tempestades de verão, essa quantidade de chuva pode cair em apenas um dia. As cheias podem transformar a paisagem árida de várias formas. Como na floração do deserto, quando sementes adormecidas por até 10 anos germinam e florescem após uma chuva rápida. É um belo fenômeno, mas as cheias também têm um lado negro que pode ser fatal para os seres humanos. Em 2004, uma cheia rápida atingiu Furnace Creek. Era uma massa de lama e era tão densa que podia carregar um veículo montanha abaixo. E muitas pessoas morreram.
Mas a cheia de 2004 foi pequena, se comparada a alguns eventos que estão registrados nestas rochas. As cheias rápidas ocorrem no mundo todo, mas no Vale da Morte encontramos sinais de seu peculiar efeito geológico. Este mármore é muito refinado. Não possui nenhum risco ou estria. Foi polido por um material granulado muito fino que é carregado com a água durante uma cheia rápida. É muito liso e acetinado, é realmente único. Para entender como estas rochas polidas se formaram, Messina examina o que os geólogos chamam de Badlands. É uma terra estéril, pois nada cresce neste lugar. Existe apenas um material solto por aqui que sofre erosão tão rápido que as plantas não conseguem criar raízes. É isso que chamamos de Badlands. As rochas que compõem as Badlands são resquícios secos do leito do lago que inundou o Vale da Morte por 2000 anos. Isto é basicamente lama seca. Chamamos de xisto limoso, pois a lama se sedimentou e se transformou em rocha. Os minerais do xisto limoso são dispostos em lençóis achatados e compactos. A água da chuva não consegue penetrar no xisto, então essas partículas são carregadas morro abaixo pela enxurrada. São essas partículas que formam as paredes lisas e polidas do cânion. A água flui por aqui, carregada de sedimentos, e é isso que causa o processo de polimento e incisão. Toda vez que temos uma cheia rápida, a profundidade do cânion aumenta, as paredes ficam mais altas e as rochas mais polidas. As enxurradas cheias de sedimentos podem atingir as rochas do vale com grande força e velocidade. Os cânions foram esculpidos onde as rochas foram fraturadas e enfraquecidas pela expansão contínua do vale. Vemos os processos geológicos acontecendo bem na nossa frente. O Vale da Morte é dinâmico. Aqui, as transformações ocorrem na escala de tempo humano. Nossa investigação concluiu que a água foi o agente mais recente na evolução geológica do árido Vale da Morte. Pedras gigantes presas nas paredes do cânion ilustram o poder das cheias rápidas no deserto. As paredes lisas do Canyon Mosaic provam que a lama seca do antigo lago que cobria a região continua esculpindo o Vale da Morte. Mas alguns mistérios continuam sem resposta, incluindo uma das mais intrigantes charadas geológicas. Pedras que parecem andar sozinhas, movendo-se milhares de metros através do vale. Há 1,2 bilhões de anos, o Vale da Morte deixou de ser um ambiente aquático para se tornar um deserto hostil. Hoje, geólogos conhecem os processos que formaram esta região extraordinária. Mas alguns mistérios permanecem. Não há lugar mais misterioso no Vale da Morte do que a região conhecida como Racetrack. Neste lago seco de 4 km de comprimento e 1,5 km de extensão, ocorre um dos mais curiosos mistérios geológicos do vale: o fenômeno das rochas deslizantes. Eu adoro a estranheza deste lugar. Posso voltar aqui centenas de vezes e toda vez encontrar uma coisa diferente, uma coisa que eu não tinha visto. Atrás de cada rocha, podemos ver longos rastros marcados no solo. São trilhas feitas pelas rochas que se movem através da superfície do vale. Cientistas tentam entender como as rochas conseguem deslizar morro acima, contra a superfície levemente inclinada. Estas pedras não são pequenas. Chegam a pesar mais de 300 quilos. Mas algumas trilhas medem até 900 metros de comprimento. O fenômeno foi registrado por cientistas pela primeira vez há 100 anos. Mas neste local remoto,
ninguém jamais conseguiu ver as rochas em movimento. Desde 1996, Messina registra o deslocamento das rochas em Racetrack. O GPS registra com precisão cada milímetro de diferença. Bom, a geologia nada mais é do que um trabalho de investigação. Mas, em vez de procurar pistas de eventos que aconteceram há um longo período de tempo, o que eu gosto de fazer em Racetrack é examinar coisas que estão acontecendo agora. É um processo contínuo. A primeira pista está na superfície, onde as rochas deslizam. Se passar a mão assim, eu posso quebrar as minhas unhas. Mas depois de uma forte chuva, os sedimentos do leito ficam tão lamacentos que a superfície fica lisa. É como o teflon. Não é preciso muita força para fazer até uma rocha grande se mover, porque o atrito na superfície é quase nulo. Mas só a água não é suficiente para deslocar as rochas. Messina identificou um segundo agente em ação. Pode chover, mas se não ventar durante alguns dias, estas pedras não irão a lugar algum. Racetrack é um túnel de vento natural. O vento entra no vale vindo do sul. Perto do solo, o vento pode superar a velocidade de um furacão, atingindo 145 km por hora, suficiente para mover as pedras. Se estiver ventando e não houver atrito, tudo o que você precisa fazer é tocar na pedra com o dedo, assim, para ela entrar em movimento. Quando todos os elementos coincidem, as rochas estão prontas para começar a misteriosa jornada. Como ninguém viu as rochas em movimento, podemos apenas estimar a velocidade em que elas se movem. Com base no que eu tenho visto por aqui, sei que estas rochas não deslizam devagar. Mas a melhor estimativa que temos é de 5, 6 km por hora. Então, é um belíssimo passeio. Mas enquanto o fenômeno não for observado, as rochas deslizantes do Vale da Morte continuarão um mistério. Espero que o mistério não seja solucionado. É o que mantém meu interesse e o interesse de muitas outras pessoas, imagino. Estudiosos do Vale da Morte descobriram uma extraordinária evolução geológica. Fósseis de estromatólitos indicam que a região já foi coberta por mares rasos. Rochas casco de tartaruga provam que forças tectônicas causaram a expansão do solo, transformando o vale no ponto mais baixo dos Estados Unidos. Em Beatty Junction, pedregulhos indicam que a região já foi coberta por um lago de água doce. E as paredes lisas do Canyon Mosaic são prova de que a água ainda é um importante agente na evolução do Vale da Morte. O Vale da Morte é uma das maravilhas geológicas mais extremas do planeta. E sua evolução não acabou. O solo do vale continua se expandindo pela ação de forças subterrâneas. Isso significa que a crosta vai continuar se expandindo e afinando. E um dia, milhões de anos no futuro, um oceano poderá separar o Vale da Morte dos Estados Unidos. Hoje, o Vale da Morte continua afundando 2,5 milímetros por ano, enquanto sua superfície é constantemente esculpida pela água. Prova viva de que a Terra nunca descansa.